E aí, pessoal? Vamos aí para mais uma aulinha de física. Hoje o assunto será espelho esférico. Antes de começar essa aula, eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal que se inscreva, acione as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito e não esqueça de deixar o seu like. Uma boa aula! Existem dois tipos de espelhos esféricos. O côncavo, quando a superfície refletora é interna, e o convexo, quando a superfície refletora é externa. Então aqui na figura nós temos o espelho côncavo, tá? Que é um espelho esférico, cuja parte espelhada está dentro, é interna. Então esse aqui é o espelho côncavo. O raio bate e volta internamente. Já no espelho convexo, a parte espelhada está na parte de fora. Então o raio bate aqui na parte externa e volta. A parte espelhada está do lado de fora, portanto esse espelho esférico aqui é convexo. Elementos de um espelho esférico: o centro de curvatura C, que é esse ponto aqui, o raio de curvatura, que é essa reta aqui, que vai do centro de curvatura até o espelho, o vértice V, que também é chamado de polo, que é a parte mais externa, da calota. Então aqui nós temos o V, que é o ponto de vértice, o eixo principal, que é essa reta em vermelho aqui que passa pelo centro de curvatura, e o eixo secundário, que é essa reta em verde aqui. É qualquer outra reta que passa pelo centro de curvatura. Só não pode ser o eixo principal, tá? Mas as outras retas nós também chamamos de eixo secundário, mas elas têm que passar pelo centro de curvatura. Quando um raio de luz incide sobre o centro de curvatura de um espelho esférico, o raio refletido terá a mesma direção. O ângulo de incidência será igual a zero e o ângulo do refletido será também igual a zero. Então aqui nós temos um raio de luz que passa pelo centro de curvatura, tá? Ele bate aqui na parte interna do espelho esférico, no caso aqui ele é côncavo, e volta na mesma direção, Sentidos opostos, porém mesma direção. O mesmo acontece no espelho convexo, que a parte espelhada é a parte de fora. O raio bate e volta na mesma direção, porém o seu prolongamento tem que passar pelo centro de curvatura. Foco principal: ponto do eixo onde passam os raios refletidos, ou seus prolongamentos, quando incidem raios paralelos ao eixo que incidem sobre o espelho esférico, próximo ao vértice. Então aqui, pessoal, nós temos esses raios paralelos, tá? Eles refletem na superfície espelhada aqui e refletem exatamente nesse ponto, que é chamado de foco. Esse raio paralelo bate aqui e o seu raio refletido passa no ponto F, que pertence ao eixo. O mesmo acontece com esse raio aqui, paralelo, bate, reflete e passa pelo ponto F. O mesmo acontece no espelho convexo. Aqui nós temos um raio paralelo, reflete aqui, o prolongamento do raio refletido passa no ponto F, pertencente ao eixo. O mesmo acontece aqui embaixo, raio paralelo, reflete, o prolongamento do raio refletido passa no ponto F. Pela lei da reversibilidade da luz, quando o raio de luz incide sobre o foco, o raio refletido será paralelo ao eixo principal. Então aqui nós temos um raio que passa no foco, quando ele bate aqui, ele volta paralelo. O mesmo acontece com esse raio aqui, passou pelo foco, volta paralelo. Aqui nós temos um raio, tá? O seu prolongamento passa no foco, vai gerar um raio refletido paralelo ao eixo. Aqui também, vem o raio, seu prolongamento passa no ponto F, que é o foco, o raio refletido é paralelo ao eixo. A distância do foco ao vértice é chamada de distância focal. O símbolo é F. Quando o foco está a meia distância entre o centro de curvatura e o vértice, exatamente aqui no meio, entre o centro e o vértice, está exatamente no meio, o raio de curvatura tem valor 2F. R igual a 2F. Então, foco no meio
da distância entre o centro e o vértice, a distância 2f é 2f, que é o raio de curvatura, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Agora vamos fazer um exercício da Universidade Federal do Paraná. A respeito das propriedades fundamentais dos espelhos esféricos, quais das afirmações abaixo são corretas? Todo raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura do espelho volta sobre si mesmo. 2. Todo raio de luz incidente paralelo ao eixo principal do espelho origina um raio refletido que passa pelo centro do espelho. 3. Todo raio de luz que incide no vértice V do espelho gera um raio refletido que é simétrico do incidente, relativamente ao eixo principal. Então, quais alternativas estão corretas? Apenas a 1 está correta? Apenas 2 está correta? Apenas a 3 está correta? Apenas a 1 e a 3 estão corretas? Letra E, todas estão corretas. Então vamos analisar as questões, as afirmações ali, e vamos ver quais são verdadeiras. Todo raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura do espelho volta sobre si mesmo. Verdadeiro, né? Nós vimos ali num dos slides, quando o raio incidente ele passa exatamente no centro de curvatura, o raio refletido volta na mesma direção do raio incidente, né? Porém em sentido oposto, mas na mesma direção. Ele volta sobre si mesmo. Alternativa verdadeira. Ou melhor, a afirmação verdadeira. Vamos ver a afirmação 2. Todo raio de luz incidente paralelo ao eixo principal do espelho origina um raio refletido que passa pelo centro do espelho. Falso, porque quando o raio incidente é paralelo, ele volta no foco, como a gente acabou de ver nos slides anteriores. Portanto, a afirmação 2 está incorreta. Ela é falsa. Só a primeira, por enquanto, é verdadeira. Afirmação 3. Todo raio de luz que incide no vértice V do espelho gera um raio refletido, que é simétrico do incidente, relativamente ao eixo principal. Correto. Quando o raio de luz ele incide no vértice, ele vai obedecer à lei de reflexão. E ele vai ser, então, o raio incidente vai ser exatamente simétrico ao raio refletido. Isso em relação ao eixo principal. Portanto, a afirmação 3 é verdadeira. Logo, apenas a afirmação 1 e 3 estão corretas, que é a alternativa à letra D. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.